Shavuot a todos, uma abençoadíssima semana. Por problemas técnicos, não foi possível apresentar o vídeo da sexta-feira, do Shabat, porque nós tivemos aí uma série de problemas realmente aí na gravação e tudo mais, e acabou não saindo como a gente queria. Tentei fazer edição e tudo mais, mas infelizmente não foi possível recuperar boa parte do áudio, boa parte de tudo aquilo que o senhor tem para falar. Mas hoje ele pediu, né, e nós aqui estamos para passar a mensagem, porque ele julga ser importante, não só para o tempo dessa igreja, mas para toda a humanidade. E por isso foi um trabalho bem interessante entre ontem e hoje. Hoje já estamos no final de domingo, já. Um domingo de Páscoa, colocamos assim, onde muita gente aí celebrou com a família, celebrou com os amigos e tudo mais. E foi um tempo todo especial. E o Senhor já vem trazendo há um bom tempo isso daí para a igreja como um todo. Tá? E a mensagem de hoje é muito forte, vem do caminho de Emaús, né, que está lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 32. Aqui, quem quiser acompanhar, aí a gente, nesse sentido, ficaria mais fácil, mais tranquilo para vocês, sintam-se à vontade. E vem justamente para coroar um tempo onde o Senhor se colocou como sacrifício por todos nós. Como nós falamos aqui no Shabat, era um tempo onde vi, naquela sexta-feira, durante o dia, algumas procissões, algumas pessoas emocionadas e tudo mais, mas sempre fica aquela pergunta: será que entendeu, compreendeu o porquê do sacrifício, para que serve aquilo, o porquê de toda aquela situação? Ou simplesmente Jesus é apenas uma alegoria bíblica que você ora, que você pede, ele atende e as coisas ficam fluindo dessa forma? Não foi simplesmente para dar benefícios para a sua vida que ele faleceu. Foi para nos libertar, dar a oportunidade de uma vida nova. Como ele mesmo diz, que aquele que anda nos seus caminhos, né, bênçãos o alcançarão. Ou seja, para a bênção te alcançar é porque você tem que estar andando e não estagnado no mesmo lugar, esperando a bênção chegar, como muitos fazem, inclusive muitos ministros pregam por aí. Espere, aguarde tua bênção. Não, continua fazendo, continua produzindo, que assim a tua bênção te alcança. É assim que está escrito na palavra de Deus. Qualquer outro dito diferente desse é anátema. Ou seja, não tem valor, não tem nada. Você continue andando, continue realizando, continue fazendo, que Deus proverá o que você precisa. Mas é assim, não é você ficar sentado esperando acontecer. E nisso daí ele nos traz uma pregação para o dia de hoje, dizendo a seguinte mensagem: até quando você andará cego, ignorando a luz ao seu lado? Isso nos remete, como abertura, ao versículo 16 do capítulo 24 de Lucas, onde está escrito assim: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Ok? E aí vem a nossa parábola, né? O homem e a luz ao seu lado. Havia um homem que caminhava por uma estrada longa ao entardecer. O céu já escurecia e ele reclamava constantemente: está escuro. Não consigo ver o caminho, ninguém me guia. Enquanto caminhava, tropeçava, se irritava, se confundia. Em certos momentos, parava e tentava adivinhar a direção.
Em outros seguia vozes distantes que o chamavam, mas que o levavam para os caminhos ainda mais tortuosos. O que ele não sabia é que desde o início havia alguém caminhando ao seu lado com uma tocha acesa. A luz estava ali, a direção estava ali, a presença estava ali. Mas o homem estava tão preso às suas próprias ideias e ideais que as suas interpretações do caminho e as vozes que escolhia ouvir, que nunca olhou para o lado. Até que, exausto, ele disse: se ao menos alguém estivesse comigo. E então, pela primeira vez, ele virou o rosto e viu. E quando viu, percebeu que nunca esteve sozinho, apenas esteve cego. E essa não é apenas uma história. É o retrato de uma geração, da nossa geração, que chama por luz, mas rejeita a fonte. Busca a direção, mas resiste ao Senhor. Fala de espiritualidade, mas ignora a presença viva do Messias. Assim como naquele caminho de Emaús, Jesus sempre esteve e sempre está e estará presente nas nossas vidas. E a pergunta que não se cala está perto. Se é assim, por que tantos ainda não o reconhecem? E é aí que nós devemos fazer uma grande reflexão de quantas vezes murmuramos, de quantas vezes lamentamos, de quantas vezes discutimos, ou nos sentidos reprimidos, onde buscamos coisas no passado que já foram resolvidas e mesmo assim você faz questão de rememorá-las. Traumas de infância, traumas de juventude, traumas de adolescência, traumas da velhice, da fase adulta. E você persiste em trazer à memória aquilo que já não é mais seu. Você já evoluiu, você já cresceu, você já começou a entender o mundo. E mesmo assim, você faz questão de se apoiar em coisas lá do passado. Como se você tivesse uma espiritualidade, se pudermos colocar assim, de uma forma infantil. Atitudes infantis, podemos colocar dessa forma. Porque cada vez que você quer recorrer ao passado para justificar algo no presente, é porque você se tornou infantil de verdade. Você não evoluiu, você não cresceu, nem na espiritualidade e nem como pessoa. Você ainda se apega a medos, você ainda apega às mentiras, e você permite que o mal ronde a tua vida o tempo inteiro. E assim, no dia de hoje, o Espírito nos conduz a um caminho antigo, mas extremamente atual. O famoso caminho de Emaús, onde os dois discípulos caminhando, decepcionados, confusos, discutindo teologia. Que é muito hoje em dia em voga. Todo mundo quer discutir teologia. Ah, porque eu fiz o curso com fulano de tal, na escola tal, fiz isso, fiz aquilo, tenho diplomas na parede, tenho isso, tenho aquilo. E só discute teologia. Mas não sabe servir. Não sabe. Quer discutir o tempo todo teologia. Você está falando como autoridade. Agora eu sou ministro, sou isso, sou aquilo. Você não é nada. Você não passa de pó. Um saco de pó, como eu. Você me diz que eu sou pó. E qualquer um que negue isso está negando a Bíblia.
A palavra de Deus mesmo diz, do pó vieste, do pó retornarás. Agora o que importa são aquilo que eu faço dentro de mim, aquilo que me transforma, aquilo que eu aceito. E quando tem um chamado, eu cumpro. Quando não fosse chamado, permaneço na posição, em atenção. Eu não vou para um movimento precipitado, querendo agradar pessoas. Porque a única pessoa que me interessa agradar é Deus. Então não tomo atitudes precipitadas. Para quê? Jesus me ensinou a servir, é assim que eu vou fazer. Para. Recebeu o comando? Não. Espere. Por que isso? Obediência. Obediência. Respeite. Respeite quem ele coloca na tua vida. Como ministro, para te dar direção. Espere o comando. Não saia fazendo como você acha o teu bel prazer. Assim fica como os discípulos, que estavam completamente cegos. E a presença do próprio Messias ao lado deles. E muitas vezes o ministro está ali, não como ministro, como homem ou como uma mulher. O ministro ali está representando justamente Deus. Só isso. E você não reconhece como autoridade constituída por Deus, como o próprio Deus, dando direções e caminhos. Porque quando chega lá, pastor, apóstolo, evangelista, minha vida está assim, aí você recebe a direção, fica 2, 3 horas escutando a direção. E no dia seguinte, como se nunca tivesse falado. Permanecesse na mesma coisa. O que é isso? Cegueira espiritual. Que é só o galardão, não quer a obra. Porque a obra pesa. E aqui está o primeiro confronto dessa noite. É possível andar com Deus e ainda assim não reconhecê-lo? Tenho certeza que muitos têm feito isso. Não, imagina, eu vou lá na igreja, você vai na igreja num domingo, ou num sábado, ou numa sexta-feira, e acabou o culto, você não toca nem mais na Bíblia. Você não abre ela nem por nada. Ela fica fechada uma semana inteira. Como é que ficou o seu relacionamento com Deus? Aqueles homens, aqueles discípulos, tinham pleno conhecimento das promessas. Como muitos hoje têm conhecimentos da promessa. Qualquer igreja por aí está doida atrás de promessa de Deus. Está escrito na sua palavra, o Senhor não pode negar. Certo? Filho, eu vou cumprir o que eu prometi, mas cumpra a sua parte. Você segue os meus caminhos, você toma a sua cruz todas as manhãs, de verdade, ou você já levanta murmurando, já levanta reclamando, já faz convite com interesses pessoais para te agradar. Aqueles homens, aqueles discípulos conheciam os profetas, tinham ouvido falar dos milagres da cruz e do túmulo vazio. Pois é, o túmulo está vazio. E depois de hoje? Que ele ressuscitou dos mortos. O que você vai fazer na sua vida? Vai continuar levando a sua mesma vidinha? Amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pronto, esqueceu. Não, está enebrecido por causa de tanto ovo de chocolate que comeu, ou tanta barra de chocolate que comeu.
Aí chega a mulher na balança, e a diabetes está lá em cima, o peso foi não sei para onde, e aquela coisa toda, mas é sua vida espiritual, sua vida com o Senhor. O que você tem feito? O que você vai fazer? Quem está te servindo de alicerce para te ajudar a subir essas escadas? Não são escadas fáceis, são escadas íngremes. Escada da espiritualidade. Realmente tem que fazer esforço, e muito esforço, para subir cada degrau. E assim, aqueles discípulos estavam indo não em direção a Jerusalém, mas em direção a Emaús, totalmente oposto. O lugar da promessa, o lugar de revelação, que é Jerusalém, eles deixam para trás. Não, vamos para Emaús. E hoje não é tão diferente assim. Não é. Porque aqueles cheios de formação bíblica, outros em entendimento da raiz hebraica, os buscadores espirituais, então, mergulhados em mistérios, em interpretações e tudo mais, adivinhações, quando o próprio Deus mesmo diz, abomino isso daí. Isso é abominação para mim. E o problema é que o cristão ainda corre atrás. Esse jogador de búzio, jogador de runa, jogador de tarô, jogador de adivinhação de signo, de uma série de coisas, o cristão ainda segue atrás disso, mesmo quando Deus fala. Isso tudo é abominação. A condenação de Deus. Está simples. Eu que já fiz parte de muitos grupos aí de místicos, digamos assim, posso dizer uma coisa. Nenhum me legou o caminho da verdade, mas sim da fantasia. Muita fantasia. Pouquíssima, quase nada de realização pessoal. Mas foi encontrando Cristo que eu aprendi realmente o verdadeiro mistério da espiritualidade. E não é brinquedo. Não é uma meditação lá onde você põe os dedinhos em posição e fica lá, aquele negócio todo, música ambiente, luz escurecida, nada disso. E que isso também me lembra algumas igrejas que apagam a luz, fica o fundo musical, fica isso, fica aquilo, criando um clima emocional, quando a realidade espiritual é totalmente outra. Paulo mesmo diz, essa briga não é contra a carne, é contra as potestades. Então, o que adianta aquele culto? Olha, se abrace como Jesus estivesse se abraçando, aquele negócio, e você chorando, e você lamentando, você fazendo uma série de coisas emocionais. E quando você casa, a informação de Paulo diz, não estou na conta carne. Por que você está se abraçando então? Não, porque é Jesus me abraçando. Mentira. Mentira. Não é aquele momento que ele te abraça. É a todo momento. Quando você está rindo, quando você está chorando, quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está alegre, quando você está enchendo a cara. Jesus está com você o tempo inteiro. Mas o problema é, você não olha para o lado. Você não tem consciência disso. Você não se quer conscientizar disso. Que a tudo aquilo que você faz de ação, existe uma reação espiritual. Então, olhe para o lado. E aí, mas muitos hoje continuam caminhando o caminho para Emaús, que é um lugar de fuga, de decepção, de racionalização da incredulidade. Conhecimento sem revelação gera cegueira espiritual. Muito conhecimento,
Muito conhecimento. Eu estou estudando muito, apóstolo. Eu estou fazendo um curso. Eu estou isso, estou fazendo aquilo. Mas tem revelação? Tem revelação na sua vida? Tem revelação diante dos teus olhos? Tem revelação através daquilo que você fala? Ou simplesmente você só está adquirindo mais conhecimento, 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 conhecimento. Ou seja, você está ficando um cego espiritual. Quanto mais você conhece, mais cegueira você vai tendo. Porque o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, foi Jesus que me ensinou. Moisés mesmo, quando fica lá 40 dias e 40 noites, de relacionamento com Deus, intimidade com Ele. Ninguém pensa em comida, ninguém pensa em sede, ninguém pensa em nada. Porque o próprio Espírito alimenta. Alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma. Alimenta tudo que nós precisamos. Mas o ser humano continua dizendo, eu preciso de uma calça, eu preciso de uma camisa, eu preciso de um vestido, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas teu armário está lotado disso. Não, joga isso que está velho, aquele negócio todo. Mas está lá para você usar. Tem coisa que você nunca usou e está lá pendurado. Não, preciso de coisas novas. Não, isso é vaidade. Uma das grandes doenças que vem acumulando no mundo hoje, vaidade. Qual é o meu cargo? Qual é a roupa que eu tenho que usar? Qual é isso? Qual é aquilo? Vaidade. Pura vaidade. É não enxergar para o lado. Não enxergar do lado. Porque, olha lá, Deus te abençoou para ter tudo isso. Deus te deu condições. Deus proveu. E você não dá valor. Deus te abençoou. E você não dá valor. Não recebi nada de Deus até hoje. Aí quando você começa a enumerar, é mesmo, recebi. Então, Deus está contigo ou não está? Olha para o lado e veja o Senhor. O texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso daí não era a falta de evidência. Nunca foi. Era a falta da percepção espiritual. Isso adquire realmente com relacionamento com Ele. É a mesma coisa que, tipo, você é casado, você aí tem uma namorada, tem o seu namorado, o seu marido, você pressente as coisas. Você tem a pela percepção. Opa, aconteceu alguma coisa? Está chegando alguma. Quando você realmente é coberto de amor, nesse sentido, você sente. Você percebe isso. Você realmente elucida, em muitos casos, através dessa própria percepção espiritual. Mas nesse caso deles, mesmo sendo discípulo, mesmo sendo seguidores de Jesus, não tinham percepção espiritual. Imagine trazendo para os dias de hoje, vemos aí pessoas que se dizem discípulos de ministro tal, ministro daquele negócio todo, mas não agem como ele. São incompetentes para isso. Como é que você pode carregar um cargo de discípulo se você não se cobre com a poeira do seu mestre? Para realmente ser um imitador dele. Como o próprio apóstolo Paulo mesmo fala, sejam os meus imitadores, sejam imitadores de Cristo. E você não imita. Pelo contrário, você coloca a vaidade em primeiro plano. E quantos hoje dizem, eu acredito em Deus, mas... Sempre tem um mas no caminho. Eu estudo a espiritualidade, mas não aceito Jesus como um único caminho. Está cheio. Está cheio. Principalmente em igrejas que escrevem no alto. Jesus amor, Jesus não sei isso, Jesus aquilo, ou simplesmente Jesus lá no púlpito. É uma marca. Se tornou uma marca. O nome Jesus. Vocês já perceberam isso?
Vocês já perceberam isso? Mas para seguir o caminho dele, quem é que busca de verdade seguir o caminho do Senhor? Que medita dia e noite na palavra dele? Quem é que faz o que ele fez? Quem é que dá a vida pelo irmão, pelo seu semelhante? Tem gente que diz, eu busco luz, mas rejeita a cruz. E ele mesmo fala, todos os dias de manhã, tome a sua cruz. As pessoas têm preguiça de pegar a sua cruz. Isso não é uma busca sincera. É enganação. É a pessoa se autoiludir, é a pessoa realmente se enganar si própria. Isso é resistência disfarçada. Resistência ao Senhor de verdade. Porque não é Deus que se esconde. Nós temos que ser sinceros. Não é Deus que se esconde. É o coração que se fecha. De verdade. Porque há muitos aí que chegam e ficam falando de espiritualidade, uma série de coisas, que ajuda fulano, ajuda Beltrano, aquele negócio todo, e nós sabemos que isso é uma tremenda mentira. É ilusório. Não está levando a lugar nenhum a pessoa. Porque todos esses caminhos têm fim. Todo o tratamento tem fim. Até o caminho com Jesus. Tem o seu final no final da nossa vida. Tem que ter fim. Porque faz parte desse processo. Porque quando chegamos no final da nossa jornada, ele vai dizer, você está pronto? Qual é a resposta? E se mentir, você demonstrará quem simplesmente andou com você o tempo inteiro, a não ser o pai da mentira, que estará realmente lá, te apontando o dedo como ele te aponta todos os dias. Ó, você fez isso, você fez aquilo, você traiu, você pecou, você fez... O pai da mentira faz isso o tempo inteiro. Imagina lá no final, quando você, eis-me aqui, Senhor, ele falou, é mentira. Ele apontar o dedo e Jesus tem que olhar para ele e falar assim, pô, bem que é verdade. Você está mentindo para Deus. E Jesus, nessa caminhada, ele não começa com consolo. Ele chama os dois, ele coloca num confronto. Honestos e tardos de coração para crer. Tem gente ainda hoje querendo provas e mais provas que Jesus ali está operando maravilhas. Para que mais provas e provas e provas? Se você já é a testemunha viva do que ele já fez. Ah, mas eu queria um negócio maior, tá aquele negócio todo. Tá, quanto maior te der, mais você vai querer. Por quê? Vaidade. Vaidade. Tem gente aí que a gente costuma ajudar e de repente, tô com fome. Beleza. A gente arruma um sanduíche para matar a fome. Beleza. Vocês, inclusive, ajudam a gente através das doações que vocês nos dão aí. Vocês ajudam a gente a alimentar essas pessoas. Só que depois ele vem lá, estou com fome, tem uma comida, mas tá bom, a gente arruma. Eu faço aí um prato de comida da minha própria casa aqui, da casa apostólica, e a pessoa sai com o pratinho comendo lá, sem problema nenhum. Ou eu estou com fome, aquela coisa, eu falei assim, quantos são na sua casa? Dá para cozinhar lá? Dá, tá bom, então toma uma cestinha. Beleza. Aí quando viu que estava fácil, quanto mais foi aumentando, aí chega e pede. Ou tem outra cesta básica para dar? Por quê? E aquela cesta básica que eu te dei há 5 dias, 10 dias atrás? Não, já comemos tudo. Comeram?
venderam os produtos que estavam lá dentro. Por isso que Deus seleciona. Por isso que quando nós falamos aqui que nós entregamos 150, 200 cesta básica, nós entregamos para pessoas que realmente são carentes. Pessoas que tratam o dia inteiro de trabalhar, não ficar parado, não esmorecer. Que pelo menos precisa de alguma coisa em casa para alimentar filhos. Para o nosso trabalho ajudar. E é isso que nós fazemos. Graças a vocês que nos ajudam, que nos completam, que nos edificam nesse sentido. Não é tudo aqui só na obra aqui, não. Não é só aqui. Em tudo. Em tudo. Cada passo que nós damos, cada situação que nós criamos aqui, ou que ele nos apresenta, realmente é graças a vocês. Vocês são uma bênção na vida de muitas pessoas. Vocês não testemunham isso. E isso soa até duro, assim como soa para aqueles discípulos. Mas isso não é nada mais do que o amor pastoral verdadeiro. Cristo repreende eles. Vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem, são sábios, não são burros, vocês têm inteligência, vocês têm capacidade, por isso vocês estão discutindo. Para quê? Para tirar razão. Quem tem mais razão? Quem conhece mais? Que é a disputa de agora. Quem sabe mais da Bíblia, ou que sabe debater melhor? Enfim, senão um bando de nécios que até hoje não entenderam a palavra. Simplesmente sobrevivem do que está escrito, não que aquele que está escrito entrou no coração. Aquilo que está escrito entrou somente na cabeça. E na ação, falha e falha feio. São esses que aceitam promessas e rejeitam um arrependimento. São esses que aceitam espiritualidade, mas rejeitam a autoridade de Cristo. Aceitam o misticismo e rejeitam a verdade absoluta, que é Jesus. Mas, se o Messias não pode ser parcialmente aceito, nós temos um caminho de entendimento. Ou ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Jesus é o Senhor de toda a tua vida? Ou você é daqueles que defendem o senhorio pastoral com ele? Parcial mesmo, com ele. Jesus explica as Escrituras, de Moisés até os profetas. Ele não apela para emoções como muitas igrejas fazem hoje. Jesus nunca apelou para emoção, como muitos fazem hoje. Jesus ele vai de uma forma direta, porque ele quer fazer o quê? Revelar a verdade. E a verdade não vem com a emoção. A verdade vem com realização, vem com razão, vem com entendimento, vem com sabedoria. Isso é verdade. Não vem com choro, lágrimas. Assim, que emoção. Senti o Espírito Santo, aquele negócio todo. Ei, acorda. Acorda. Se você sentiu o Espírito Santo, é porque você é nécio. Nécio na fé, ainda por cima. Eu não sinto o Espírito Santo. Eu sei que ele me toca. Eu sei que ele faz as coisas. Eu sei que ele me enche do amor de Deus. Por isso que quando eu vou orar por uma pessoa, vou ministrar na vida de alguma pessoa, ocorrem milagres, maravilhas. Mas sempre falo, não sou eu, ele. Ele. Eu não quero galardão porque não é meu.
Não é meu esse galardão. O galardão é dele. A bênção vem dele. Como eu falei, eu sou pó. Como é que o pó pode gerar alguma coisa? E aquele que não assume isso é um covarde. É um pecador. Enganador de almas. E o pior ainda, são essas almas que acreditam no enganador. Tem mais responsabilidade elas do que o próprio enganador. Porque o enganador nós já sabemos o destino. A palavra mesmo é clara. Aquele que engana teu semelhante já está condenado. O próprio Senhor mesmo disse. Então, eu não tenho que me preocupar com quem segue mentiras. Mas sim, quando a mentira quer perseguir aqueles que Deus me confia. A coisa muda. E aí confronta diretamente uma geração que busca sensações espirituais. Olha como é lindo. Experiências místicas. É a pior das piores. Essa é a pior. Você cai num lodo, você cai num abismo. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Como eu já falei, eu já fiz parte de muitas ordens por aí. Conheço. Sei como produzem, como induzem e como enganam. Tive meus graus lá, tive reconhecimento, uma pancada de coisa. Mas, sinceramente, tudo enganação. É triste dizer isso, porque eu era um aluno dedicado, estudioso, uma série de outras coisas mais. E no final, é tudo vaidade. Quem chega no grau tal, aquela coisa toda, as pompas que são, foi assim, Jesus nunca foi isso, nunca precisou disso. Ele andava de sandália no meio daquele calor, ele ficava montando em cavalo para levar de uma distância, não, ia a pé. Hoje em dia, se não tiver um carro com ar-condicionado, a pessoa já está reclamando. Se não tiver um ônibus com ar-condicionado, já estão reclamando. E aqueles que eu mais gosto, que têm conhecimento oculto. Oh, isso é fantástico. Não, conheço os mistérios, aquela coisa toda. Eu falei, tá, que mistério você conhece? Não. Que mistério que você conhece? Vamos lá, dá um só para mim poder entender o que você fala que é mistério oculto. Começo a rir. Mas você acha isso aí importante? Isso não é nada. Isso não é nada. Porque se você não fizer isso aqui, não colocar aqui, tá, isso que você está falando é ridículo. Você está fazendo papel de otário. Para com isso. Imagina, isso aqui é autoconhecimento, aquelas discussões e tudo mais. Eu falei, vai estudar, filho. Para de engatinhar no lodo, de rastejar na lama, de sobreviver num esgoto de informações aí místicas. Aceite Jesus na sua vida, para que Ele te limpe, para que Ele te purifique. Não da boca para fora, encha teu coração. Faça isso. A revelação verdadeira sempre aponta para o Messias nas Escrituras. Sem isso, tudo vira engano sofisticado. Se toda vez que você abrir a Bíblia não enxergar Cristo em cada palavra que está sendo colocada, você está sendo enganado. É puro engano. E aí os discípulos lá daquela caminho de Emaús dizem, porventura não ardia o vosso coração? Sim, ardia. Mas mesmo assim, eles ainda não tinham conhecido Jesus. E aí, nós vemos o grau de profundidade de perigo.
nessa situação. Porque hoje há muitos que sentem algo espiritual, se emocionam, têm experiências intensas, e quando sai do culto, é mais do mesmo. Só reclamação, murmúrios, decepção com a própria vida que tem, e começa a velha reclamação. E aí que a gente conclui que não se rendem ao senhorio de Cristo. Sentir não é o mesmo que se converter. É diferente. Porque tem gente que entra nas águas aí, e como está escrito lá, ó, esse é meu filho amado, com quem me comprazo, isso é para Jesus. Isso é para Jesus. Para mim, quando eu passei pelas águas, a única coisa que eu tenho é meu filho amado. Opa, o que está acontecendo? Quem falou isso? Quem falou o quê? Você está maluco? O pastor perguntou para mim, você é maluco? Você estava debaixo d'água. Como é que você pôde ouvir? Mas eu ouvi. Eu ouvi. A mesma voz que quando fui consagrado, a mesma voz que quando fui receber a unção de Randy Clark e tudo mais, todo mundo sabe disso, a mesma voz sempre falando comigo. Ou seja, tenho testemunhos para contar disso. Tem gente por aí que não ouve, acha, vai no imaginário. E aí nós temos a seguinte figura, que foi a partir do pão que os olhos se abriram. O que é o pão, senão o corpo de Cristo? Algo semelhante ao que somos como pó. O corpo de Cristo é aquele que internalizamos, nos purifica, nos dá sustento para viver, nos cura das doenças, nos cura de tudo mais que precisa. E o sangue dele, a aliança, que ele prometeu que não é mais beber dessa vida até a volta. Isso não foi na teoria, não foi no debate e não foi na caminhada. Foi no encontro real com o Senhor Jesus. Quantos encontros você já teve com Jesus, de verdade? E você permanece ainda reclamando, murmurando? E aqui tem um chamado pastoral desta noite. Você pode estudar, debater, buscar, questionar, mas até que você se renda ao Cristo vivo, seus olhos continuarão parcialmente fechados. Não é carregar crucifixo no seu pescoço, ou como eu vi aí de uma igreja carregando a mezuzá, que deve ficar nas portas e não pendurado no pescoço. É sinal que não conhece a Bíblia. E quem está ensinando é pior ainda. É um enganador. Mezuzá se coloca na porta, não no pescoço. Porque só nécio faz isso. Só quem não conhece as Escrituras. Pior ainda é quem aceita esse tipo de visão. E o que aí os discípulos fizeram depois de conhecerem Jesus? Quando reconheceram Jesus, eles fizeram algo imediato. Eles voltaram para Jerusalém. Mudaram o caminho, mudaram a direção, mudaram a história. Eles foram se encontrar com os outros discípulos dizendo: ei, andamos com Jesus. Ele tomou a Santa Ceia conosco. Ele se fez presente nesse caminho. E aqui está a pergunta que confronta cada um de nós. Em que direção você está caminhando no dia de hoje? Ou tem planejamento?
Você está indo para Jerusalém, que é a terra de propósito, verdade, alinhamento, ou para Emaús, que é fuga, confusão e auto-engano? Para onde você está indo? Jesus hoje, se você não percebeu, Jesus hoje, ele entra no seu caminho. Você está indo para Emaús, ele está entrando no seu caminho. Volte ao caminho de Jerusalém, caminho da verdade, do encontro com ele de fato, da vivência do caminho com ele. Isso que é mais importante. Hoje vivemos dias em que a verdade é relativizada. O Messias é reinterpretado várias vezes, isso aí está fato. A cruz é suavizada. Essa é a pior. A cruz sendo suavizada nos dias de hoje. E quem carrega a própria cruz sabe da dificuldade. Sente a dor, o peso e os pregos. Hoje até o engano é sofisticado. É vestido de altar. Sabia? É vestido de um altar. É vestido de promessas, de microfones, bandas que tocam, sons, ambiente, iluminação perfeita, bancos acomodadores. Palavra macia. Emoção. São chamados cultos de engano. Não de falar de Cristo. Falam de Cristo, sim, mas não vivem Cristo. Essa é a grande diferença. Mas o Cristo ressurreto continua caminhando entre nós. A diferença não está na presença dele, está na disposição do nosso coração em reconhecê-lo. E aí? Você reconhece Cristo e as obras de Cristo na sua vida? E hoje o Senhor te chama para 3 coisas. O arrependimento, que é abandonar caminhos de engano, ocultos e enganosos. A revelação, voltar às Escrituras com humildade. E a rendição, reconhecer Jesus como seu Senhor absoluto. E aí? Qual das 3 você pretende fazer hoje? Não apenas como mestre, profeta ou energia espiritual, mas como o Messias, Deus e único caminho. Você está pronto para isso hoje? O Filho de Deus está te chamando hoje. E você? Vai aceitar? Ou ainda vai continuar murmurando pelo caminho e querendo discutir teologia barata? Se hoje você percebe que tem caminhado como aqueles discípulos, confuso, decepcionado, dividido, saiba que ele ainda está ao seu lado. Mas agora é hora de abrir os olhos. E quando você o reconhecer, não continue indo para Emaús. Volte para Jerusalém. Volte para a verdade, mesmo que ela doa. E a verdade provoca dor, porque senão ela não é verdade. Porque o mundo é cercado de mentiras. O mundo é cercado de enganadores. O próprio Senhor mesmo diz: dirão que sou eu. Não vão. Eu estou chegando. Não vão, porque é mentira. Muitos enganadores virão. E nós é o que mais temos hoje. Enganadores. Enganadores místicos, enganadores da fé, enganadores da religiosidade, enganadores da espiritualidade. Por quê? Rejeitam a cruz. Rejeitam a verdade. Rejeitam o caminho com o Senhor. Para eles,
caminho é largo, o caminho é grande, construções enormes. Mas o próprio Senhor mesmo disse, o caminho é estreito e a porta é estreita. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Aguardo vocês na próxima sexta-feira, para justamente o nosso culto. Vai começar às 19 horas e vai ser a porção Shemini, a oitavo, que será fantástica. Deus tem uma grande revelação, uma grande história para trazer para a tua vida, para que te ajude a compreender, a entender esse tempo. E o que você tem vivido e presenciado nos últimos tempos, para que você renasça, renove a tua esperança junto ao único e verdadeiro Salvador, o nosso Senhor Jesus. Uma abençoada semana a todos vocês, o nosso saudoso e caloroso Shavuot Tov a todos. Em nome do Senhor Jesus.